Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A logística russa explode, é o fim do suprimento. O sangue dos russos escorre pelas ferrovias e depósitos. A Ucrânia iniciou a maior campanha de interdição logística da história, utilizando inteligência artificial, é uma coisa nova, vamos dizer que eles estão inovando nisso, para caçar comboios de combustível e munição no coração do território ucraniano ocupado criminosamente pela Rússia e que estão cometendo crimes contra a população civil na região. Sem balas, sem diesel, óleo diesel, né, que abastece os tanques de guerra, caminhões, etc., movimentar suas tropas e sem saída. Essa é a situação que a Rússia está se encaminhando. Eu fiz esse vídeo justamente para entender esse uso dessa nova tecnologia. A Ucrânia, as forças armadas da Ucrânia, o exército da Ucrânia, usando essa inteligência, estão asfixiando o exército moscovita de Vladimir Putin e transformando as linhas de suprimento russas em um corredor da morte. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Aqui fake news, mentiras, histórias inventadas não acontecem. Aqui somente a verdade. E quero também convidar a todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Dizem que os amadores estudam tática, né? Mas os profissionais estudam a logística. E é o que a Ucrânia está justamente fazendo hoje, é uma aula magistral de como destruir um exército gigante, mais numeroso em número de humano, né, de tropas, sem precisar de um confronto direto de tanques. Aliás, hoje o que se vê na linha de frente, em muitas áreas, a superioridade numérica de tanques de guerra e blindados de combate são da Ucrânia. A Rússia perdeu muitos, né? Já divulguei os números diversas vezes, não vou ficar repetitivo, mas é inimaginável a quantidade de tanques de guerra e blindados de combate que a Rússia perdeu. E a Ucrânia está cortando a jugular do inimigo, está cortando a jugular do russo, né? O que vocês vão ver hoje é o relato de como os depósitos russos estão virando cinzas e como os soldados de Putin estão sendo abandonados à própria sorte. Sem comida, sem munição e, principalmente, sem combustível para fugir. A Rússia depende desesperadamente de trens para mover sua máquina de guerra. Pois bem, a Ucrânia está transformando os trilhos em armadilhas mortais, utilizando sabotagem de forças especiais, de partisãs e ataques de drones de longo alcance. Os principais nós ferroviários que ligam a Rússia ao Donbass estão paralisados. Foram bombardeados, quer por drone, quer por sabotagem, quer por artilharia, estão paralisados. Ou seja, a logística não está conseguindo chegar no seu destino para que ela possa alimentar com munição, alimentar com comida, com remédio, as forças russas no fronte naquela região de Donbass, de Donetsk e Luhansk. Então eles têm problema, inclusive problemas para fazer a evacuação de feridos para a retaguarda, para hospitais, enfermarias, etc. Comboios inteiros carregados de tanques T-90 e mísseis foram interceptados. E o resultado? Quilômetros de trilhos retorcidos e um prejuízo incalculável. É a produção que eles conseguiram de tanques que ficou ali bombardeada, virou ferro retorcido e fumaça, né? E que é um prejuízo incalculável. Esse é o sangue logístico da Rússia, sendo derramado em cada explosão noturna. É a inteligência artificial e faz essa caça
e também caça depósitos. Mas a grande virada positiva para a Ucrânia, ela está tendo sucesso por quê? Por causa do uso de IA, né? É inteligência artificial, ou AI em inglês, né? Que fala o contrário. Então, é o uso de inteligência artificial para identificar depósitos de munição camuflados. Esqueçam grandes hangares. A Rússia tentou esconder suas munição, vamos dizer, suas balas, para tirar desde o obus, né, mísseis e munição para colocar nos fuzis em escolas, fazendas e minas abandonadas. Não adiantou. O novo software ucraniano, você veja, tecnologia, a Ucrânia desenvolveu um software, é ucraniano, ele analisa padrões de tráfego de caminhões e detecta o valor gerado pela movimentação, o calor, o valor, né? Se falei calor, eu falei errado. Ele detecta o calor gerado pela movimentação, né? Dos caminhões, das viaturas que transportam essa logística. O resultado é cirúrgico. Com um único drone FPV de $500 está destruindo armazéns que guardam milhões de dólares em munição. E porque ele dá para mandar só um drone, ele é um drone suicida, ele tem um impacto, explode contra a munição estocada da Rússia, e aí começa a incendiar e vem uma série de explosões em cadeia, né? Primeiro é a explosão principal e daí são explosões secundárias que acontecem e muitas vezes, dependendo a envergadura, o tamanho desse depósito de munições, dura 1 ou 2 dias o fogaréu lá e os bombeiros não podem trabalhar. E tem regiões que nem tem bombeiro próximo porque estão muito próximos da linha de frente. Está destruindo essa logística de material bélico da Rússia. A economia de guerra russa está sangrando por 1000 cortes, né? Não tenho dúvida contra isso. Isso leva um desespero ali no eixo sul também, né? Não só no leste, que é na região de Donbass, mas na região de Kherson e Zaporizhia. A situação é dramática ali para os invasores russos. Com a destruição das barcas, ali no rio Dnipro e o controle de fogo sobre as estradas, os soldados russos estão racionando munição de artilharia. Vocês imaginam? Eles, em todo o teatro de operações, nos 2 primeiros anos de guerra, a Ucrânia sofreu muito com o assédio, com o bombardeio de artilharia, com obuses, né? No teatro de operações, eles atiravam por dia 20 mil munições, né, de obuses eles jogavam sobre a Ucrânia, lançavam, atiravam sobre a Ucrânia. Mas a munição deles acabou, eles foram correndo para a Coreia. E agora eles usam a munição da Coreia para isso, a munição da artilharia. Que ela continue mandando, senão eles não vão ter também. Mas já se sabe que eles diminuíram, né? Então essa é a situação. Tem relatos que foram interceptados, escuta de rádio, né, entre os russos, que mostram, a inteligência ucraniana detectou isso, mostram comandantes russos implorando por diesel que nunca chega. Eles estão com as viaturas, quer blindadas ou não, estão paradas. Então eles tentam esconder porque não tem diesel, nem para avançar e nem para fugir. Sem combustível, os veículos blindados são alvos muito fáceis e fixos. São verdadeiros caixões de metal que são caçados pelos drones ucranianos, drones de reconhecimento que ficam procurando esses alvos 24 horas por dia. A Ucrânia está espremendo os russos até que não reste nada além da rendição ou da aniquilação total. A Ucrânia está apostando no quê? A vitória pelo desgaste do exército russo. É uma estratégia inteligente que eu acho que eles estão usando. Enquanto o mundo olha para o mapa, a Ucrânia olha para o cronômetro. Eles sabem que um exército que não se move e não atira é um exército morto, principalmente se ele está num país estranho, né? Principalmente se ele ali é considerado inimigo, não só pelo exército que está defendendo, mas pela população. Ou seja, eles não têm amigos ali e a morte pode vir de qualquer direção. Essa campanha positiva da Ucrânia de interdição, né, está reduzindo a capacidade ofensiva russa a níveis nunca vistos desde o início da invasão. Os russos estão sendo obrigados a recuar
não por falta de homens, mas por absoluta falta de meios, né? Eles não têm tanque para... Eles têm tanque, estão lá paralisados sem combustível. Mandam só soldados para o moedor de carne. Não estão conseguindo nada por causa disso. É o triunfo da inteligência, que nesse caso é a inteligência ucraniana, sobre a força bruta. É o cheiro de queimado que vem dos depósitos russos, é o cheiro da liberdade ucraniana se aproximando. A estratégia de asfixia está funcionando e o custo para o Kremlin, para o ditador, está se tornando insuportável. Cada trem descarrilhado e cada depósito explodido é um passo a menos para a paz definitiva. E você? Você acredita que a logística poderá ser o golpe final que derrubará o império de barro de Vladimir Putin? Deixe sua opinião, curta o vídeo e mostre ao mundo que a Ucrânia está vencendo com o cérebro e com a coragem. Compartilhe. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.